E o check-up já começa falando desse mal-estar que anda acometendo muita gente. De repente, muita febre, vômito, diarreia. Pode ser a tal da virose das férias chegando por aí. Muita diarreia, vômitos, febre. Pois é, a virose das férias está aí atrapalhando as férias de muita gente. Sobre isso que eu converso agora com o Dr. Robério Leite. Ele é infectologista pediátrico e tem sido muito procurado aqui no consultório. Muita gente de férias, curtindo aí as férias e tendo que parar com essa curtição por conta dessa onda de virose. Muita gente com esses sintomas, né, doutor? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Na verdade, esse é uma situação sazonal, né? Então, a gente chama das férias porque coincide com a época mais quente do ano, e isso propicia que alguns micro-organismos, entre eles vírus, principalmente os enterovírus, eles causem vários tipos de doenças, né? Mais de uma vez num paciente só, nesse período do ano. Há uma emergência grande dos enterovírus. Enterovírus, este é o nome, é o vilão da vez, então. É da família do rotavírus? Não, são outra família de vírus, é um grande grupo, são mais de 100 vírus, né? E de modo que você não tem uma vacina para enterovírus, assim como você tem para o rotavírus. O rotavírus também, nessa época do ano, era uma grande causa de diarreia. Graças à vacinação das crianças do primeiro ano de vida, obviamente que desapareceu muito rotavírus, mas já surgiu um outro vírus também importante, causador de diarreia no mundo todo, são os norovírus, para o qual também está se desenvolvendo uma vacina. Norovírus, enterovírus, são os mesmos sintomas? São sintomas que superpõem, né? Então, geralmente são sintomas ligados ao trato gastrointestinal, febre, geralmente febre alta, vômito, diarreia. Essas são as síndromes principais. Eventualmente podem surgir outros sintomas. Por exemplo, alguns enterovírus causam erupções na pele parecidos com a rubéola, com o sarampo, e isso complica um pouco o diagnóstico do médico, né? Então essa é uma situação. E outros também têm uma predileção, uma atração pelo trato respiratório, e podem causar também tosse, coriza, sintomas gripais. Doutor, e é verdade que eles gostam muito do ambiente familiar, que eles pegam a família toda de uma vez? Assim, a transmissão é muito fácil, né? Geralmente por contaminação das mãos com as fezes de um cuidador e vai passando entre crianças que também não tem muita higiene entre si, então por isso que circula mais entre as crianças. Então, basicamente as fezes. Isso, então a chave em relação ao controle desse tipo de doença está em hábitos adequados de higiene. Então, o preparo do alimento, a higienização das mãos é fundamental, pode usar o álcool gel. Então, são essas as condutas em relação a prevenção desses vírus. E a pergunta que não quer calar, doutor, álcool gel funciona mesmo? Ah, sim, com certeza. É uma medida muito boa em termos de controle tanto das infecções respiratórias, também dessas infecções causadas pelos enterovírus. E os sintomas são os mesmos entre adultos e crianças? São semelhantes, embora a criança tenha muito maior risco de complicação, né? A criança também é mais fácil ela ser afetada porque ela ainda não desenvolveu a imunidade de maneira adequada. Então, a criança pode desidratar com maior facilidade, né? E ter as complicações típicas. Uma febre numa criança suscetível pode levar à convulsão febril. Uma das causas é a infecção por enterovírus, né? Que desencadeia o primeiro ou outros episódios de convulsão febril. Quando se fala em virose, ficou uma coisa meio generalizada hoje em dia, né? Qualquer consulta, de repente, até com pessoas despreparadas, o diagnóstico é virose. Ah, tá com virose, vai para casa. Como é que funciona isso aí? Em que momento os pais devem se preocupar? Em que momento os pais devem investigar melhor, devem partir para outros exames? Quais são esses exames? Por exemplo, quando é que o senhor é procurado, o senhor como infectologista? Pronto, muito boa pergunta. Nem tudo é virose, né? Então,
Em relação à doença diarreica, por exemplo, nessa época do ano também aumenta a incidência de infecções intestinais por bactérias, né? Então, por quê? Os alimentos se conservam menos no calor, então muito cuidado, colocar os alimentos na geladeira. Então, a presença, por exemplo, de sangue nas fezes de uma criança ou de um adulto com diarreia, isso deve ser um motivo que preocupa e que pode haver necessidade do uso de antibiótico. Então, deve procurar o médico. Aquela criança que tem sinais de desidratação, então está com o olhinho fundo, está o choro sem lágrima, a boca ressecada, está urinando pouquinho, então tem muitos sintomas de vômito, muita diarreia, também é importante. Às vezes os enterovírus causam problemas que vão do sistema nervoso central, uma meningite asséptica, ou seja, não é uma meningite bacteriana. Então, a criança que tem vômitos demais, né, se queixa de dor de cabeça, e isso pode ser uma meningite viral, que o prognóstico é bom, mas há necessidade de procurar o médico para assistência, para conduzir melhor esses sintomas. Nesse caso, qual seria o exame? Nesse caso, é obrigatório a realização do líquor, né, aquela punção nas costas, né, lombar, semelhante a uma hack, em que tira o líquido e vê se é uma meningite bacteriana ou viral ou não. Pode ser que não seja uma meningite, em boa parte dos casos. E em que casos os pais devem manter a criança em casa? Algo que seja simples, só com hidratação, a orientação de um pediatra? A maioria dos casos, o que é necessário? Controlar a febre com antitérmico, qualquer um deles, né? Dar bastante líquido para a criança, eventualmente o soro oral, né? Para a criança não desidratar, então deve-se lutar contra a desidratação. E se a criança persiste com muitos sintomas, não vai melhorando, está muito abatida, às vezes a respiração mais difícil, nesses casos tem que procurar o médico, sim. Doutor, e para esses vírus aí, hemograma, quais são os exames principais? Eventualmente há necessidade de colher alguns exames para poder identificar melhor a situação e diferenciar de outras condições, como infecções bacterianas, em que há necessidade do uso de antibiótico, por exemplo, né? Então, nesse caso, após pelo menos 24 horas sem nenhuma melhora do paciente, o médico geralmente ele vai solicitar um hemograma, uma proteína C reativa, uma hemocultura, eventualmente um exame de urina, dependendo dos sintomas, até sintomas respiratórios, para diferenciar de alguma pneumonia, radiografia. Isso vai depender de caso a caso. E os tratamentos? Em relação ao tratamento, quando é uma infecção causada por vírus, não existe um antibiótico como ocorre para as bactérias. Então, o tratamento é dos sintomas. Então, se há muitos vômitos, vai ter que fazer medicamentos para vômitos. Se a criança tem sinais que está desidratando, ela vai ter que fazer o soro oral ou, em casos mais graves, vai ter que internar, fazer o soro na veia para poder reparar a hidratação da criança. Nessas situações, suspende outro tipo de medicação que a criança esteja ingerindo, tipo vitaminas diárias? Em geral, isso fica suspenso porque fica secundário em relação ao que está acontecendo. Agora, medicamentos de uso contínuo, não, eles vão ser necessário manter. Uma criança que tenha um problema crônico, né, que use uma medicação constantemente, ela vai ter que manter esse medicamento, sim. E de forma geral, doutor, para que as férias sejam mantidas com muita alegria, com muita diversão, muito cuidado, hidratação, cuidado com a higienização, são as recomendações básicas. Com certeza. Então, muito cuidado com a higiene, com a conservação dos alimentos, né, com a hidratação da criança, prevenir desidratação, isso é muito importante, bastante líquido para elas. E, obviamente, para diferenciar, ajudar a gente a diferenciar de outros vírus para os quais tem vacinas, né, deixar o calendário das crianças em dia, isso é fundamental. E alerto aí para a questão do sarampo, né? Nós ainda estamos em campanha para que não ocorram mais casos de sarampo como o surto grande que houve no Ceará nesse ano que passou. Dr. Robério Leite, infectologista pediátrico, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso check-up hoje. A gente espera que as pessoas possam curtir aí o finalzinho das férias sem virose, longe dessas viroses aí que tanto atrapalham. Muito obrigada e até a próxima. Nada, até a próxima.